Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou gravando essa introdução aqui rapidinho, apenas para te convidar a assistir esse vídeo. Esse vídeo que é uma mensagem, é uma pregação que eu fiz em live no Facebook para a nossa igreja, a Igreja Evangelística Monte Abarim, onde eu falei um pouco sobre a gente não deixar de congregar. Essa pregação, essa mensagem foi feita o ano passado, no período de pandemia, e a minha intenção era que os nossos irmãos não desanimassem de congregar como igreja, pois nós sabíamos que uma hora a gente ia voltar a congregar, então nós queríamos que todos os irmãos estivessem lá participando conosco, e essa mensagem é uma mensagem de encorajamento. Apesar dessa mensagem ter um enfoque na pandemia, ela traz muitas lições importantes para nós aprendermos e não deixarmos de congregar, pois a Bíblia a todo momento nos ensina e nos incentiva a continuarmos a vivermos como igreja e comunidade. Então assista esse vídeo aí até o final e se inscreva no nosso canal, like no vídeo, que você ative o sininho para receber as notificações, comente aí sobre a mensagem, nos siga também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, @teologia2, procura a gente lá e você nos encontra, e eu espero que esse vídeo venha abençoar a sua vida. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25 diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Esse é os textos, os versículos que nós vamos expor hoje aqui da carta. Eu vou falar carta que é o que eu estou mais acostumado, né? Alguns chamam de livro. Eu vou falar carta que é porque eu estou mais acostumado, mas eu sou mais tendencioso a crer que esse gênero literário foi escrito um livro, não uma carta. Mas eu vou falar carta que eu estou mais acostumado, e pode ser que em alguns momentos eu diga que foi Paulo que escreveu. Nós não temos certeza se foi Paulo ou não que escreveu. Essa carta, ela dá a entender que o autor não quis se identificar de propósito. Essa carta nós sabemos que ela foi escrita a uma comunidade de judeus. Ela é chamada de Hebreus porque hebreus e judeus são sinônimos, né? A religião judaica, você chamar um judeu de hebreu é a mesma coisa. Então a carta foi chamada de aos hebreus, ou o livro, né? O livro dos hebreus. Ela foi escrita porque ela foi escrita para uma comunidade de judeus. Então talvez você vai ouvir eu falando carta, talvez você vai ouvir eu dizendo que foi Paulo. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu. Alguns dizem que não foi Paulo, mas que foi uma pessoa muito próxima a Paulo que escreveu essa carta. Alguns dizem que foi Lucas. Não se tem certeza de quem escreveu exatamente essa carta, mas acredita-se que se não foi Paulo, foi alguém muito próximo a Paulo, pelo fato de muitas coisas do que estavam escritas nessa carta serem muito semelhantes ao que Paulo escreveu. Então, essa carta aos Hebreus, antes da gente entrar nos versículos, no assunto de fato, a gente precisa entender o contexto maior dessa carta aqui para que a gente possa compreender especificamente esse trecho. Essa carta, como eu disse, ela foi escrita para uma comunidade de judeus. Esses judeus, eles estavam sofrendo uma perseguição muito forte, muito ferrenha de outros judeus, dos judeus que não reconheceram a Cristo como seu Senhor, não reconheceram que Cristo, aquele Cristo que veio, que disse que era o Filho de Deus, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que depois que ele ressuscitou, depois de 40 dias ele ascendeu aos céus. Esse Cristo não foi reconhecido por muitos judeus. E esses judeus ortodoxos tradicionais que não reconheceram a Cristo como Messias, começaram a perseguir
aquelas pessoas que começaram a declarar a sua fé em Jesus Cristo. Por tudo aquilo que Cristo disse, que ele era o Filho de Deus, que a lei veio se cumprir nele e tudo mais. Tudo aquilo que Cristo fez nos seus dias e que os seus discípulos, aqueles que creram em Cristo, começaram a praticar nos seus dias, de certa forma ofendia toda a tradição judaica, todos os rituais, a lei de Moisés, tudo aquilo que Cristo fez, que foi mostrar que o Antigo Testamento, que a lei de Moisés não servia para nos salvar, para nos purificar, para nos aproximar de Deus. Pelo contrário, a lei ela serviu para mostrar que nós não somos capazes, que os homens não eram capazes de salvar a si mesmos. A lei veio mostrar que ela apontava para Cristo, para o Messias que veio. Então, toda essa mensagem que Cristo trouxe, que de alguma forma modificou, né, tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento, né, onde Cristo de fato trouxe a clareza de tudo que o Antigo Testamento significava, para muitos judeus isso eles tomaram como uma ofensa, disseram que Cristo falava por demônios, disseram que tudo que Cristo fazia era blasfêmia e tudo mais, e assim eles começaram a perseguir, tanto é que perseguiram a Cristo, mataram ele, né? Foram os judeus que entregaram Cristo aos romanos para ser morto, né? E ressuscitar ao terceiro dia. Foram os judeus que mataram Estevão, o primeiro mártir, e lá no livro de Atos você pode ler a primeira pessoa que morreu por Jesus Cristo foi o diácono Estevão, e ele morreu, né, diante do seu povo, né, do povo judeu, e disse que eles eram duros de coração por não terem recebido o Espírito Santo do Senhor. E aí esse povo aqui, o povo hebreu, o povo judeu, esses que se converteram a Jesus Cristo e que formaram uma comunidade, que formaram uma igreja, esse povo aqui estava sendo muito perseguido pelos seus patrícios, e essa perseguição para eles era muito terrível, porque naqueles dias, então, se você era um judeu cristão, você trabalhava para um judeu não cristão, a chance de você perder o seu emprego era muito grande. Se você era um judeu cristão e você estava numa família que não reconheceu a Cristo, a chance de você ser expulso da sua família também era muito grande. A chance de você ser perseguido pelos sacerdotes, pelos religiosos da época, também era muito grande. E era exatamente isso que estava acontecendo com essa comunidade aqui de hebreus, essa comunidade de judeus. Muitos estavam perdendo seus empregos, perdendo suas famílias, muitos estavam sendo perseguidos para serem mortos, como Estevão foi lá no livro de Atos. Então eles estavam sofrendo uma perseguição terrível da sua própria nação, dos seus próprios parentes, seus patrões, né, de todo aquele ambiente que eles conviviam, eles estavam sendo perseguidos pelos seus próximos. E aí o autor da carta aos Hebreus, que nós não temos certeza quem é, escreve essa carta para trazer luz, para trazer uma mensagem para esse povo, para esses judeus, que de alguma forma, se a gente analisar o contexto todo da carta, eles estavam de alguma forma querendo retroceder, eles estavam de alguma forma querendo voltar às práticas do judaísmo, eles estavam querendo ser cristãos, mas voltar a toda a prática do Antigo Testamento, a todos os rituais, todas as simbologias, a tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinava. E aí o autor aqui da carta aos Hebreus, ou do livro aos Hebreus, o autor ele escreve para mostrar, olha, não tem como vocês fazerem isso, não há como vocês vocês retrocederem, vocês voltarem às práticas antigas. Se eu não me engano, no capítulo 6, o autor fala isso de uma forma mais forte, ao ponto dele dizer, olha, vocês que experimentaram o dom, vocês que experimentaram, né, o dom da graça de Deus, da salvação, vocês que experimentaram tudo isso que o evangelho, que a vinda de Cristo nos proporcionou, vocês que experimentaram tudo isso, se vocês retrocederem e voltarem a fazer as práticas antigas, aos rituais judaicos, é como se vocês estivessem querendo crucificar a Cristo uma segunda vez. E isso é impossível, não há como vocês dizerem que são cristãos, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou, mas você voltar para práticas do Antigo Testamento. É como se vocês quisessem que Cristo fosse sacrificado uma segunda vez. Ele chega até a fazer esse alerta bem forte, bem pesado, se eu não me engano, lá no capítulo 6. Então, o contexto
geral da carta é esse, é um alerta. O autor ele estava fazendo um alerta para aqueles cristãos judeus não retrocedessem as práticas judaicas, não voltassem atrás nos rituais, nas simbologias que haviam no Antigo Testamento, e que eles permanecessem fiel no caminho do Senhor, na doutrina dos apóstolos, em tudo aquilo que eles haviam sido ensinados para viverem. E aí, se você for ler aí a carta, se você puder, quando você puder, tiver um tempinho aí, leia a carta ou o livro aos Hebreus, como você quiser chamar, você vai ver que no capítulo 1 e no capítulo 2, o autor ele está fazendo uma defesa, ele está mostrando, né, como eles estavam querendo voltar aos rituais antigos. No capítulo 1 e capítulo 2, ele mostra que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Ele faz uma defesa no capítulo 1, no capítulo 2, mostrando e deixando claro que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Do capítulo 3 ao capítulo 4, o autor faz uma defesa e mostra que Jesus Cristo é maior do que Moisés, ou seja, aquele que entregou a lei, né, para os judeus, né, para o povo hebreu. O autor mostra, olha, Jesus Cristo, vocês estão querendo voltar para a prática do Antigo Testamento, né, dos rituais, das situações do Antigo Testamento, mas entendo que Jesus Cristo é maior que os anjos, que as coisas que os anjos faziam no Antigo Testamento. No capítulo 3 e 4, ele fala que Jesus Cristo é maior do que Moisés, aquele cara que entregou a lei para vocês, que foi levantado por Deus para entregar a lei para vocês. Jesus Cristo é maior do que ele, Jesus Cristo é maior do que Moisés. No capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai mostrar que Jesus Cristo é maior do que Arão, ou seja, o primeiro sacerdote, que foi Arão. Ele estava mostrando, olha, Jesus Cristo é um sacerdote maior do que Arão, ele é um sumo sacerdote da linha de Melquisedeque, né? Jesus Cristo é algo maior do que Arão, que foi o primeiro sacerdote. Do capítulo 7 ao capítulo 10, né, que é o capítulo que nós estamos aqui, o autor vai defender que Jesus Cristo é maior que todos os sacerdotes, toda a linhagem de Levi, que foram os sacerdotes que vieram, né, da linhagem de Levi, Arão e os demais que vieram após Davi. E aí do capítulo 7 ao capítulo 10, o autor aos Hebreus aqui mostra que Jesus era maior que todos aqueles sacerdotes e que todos aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Então, o autor aí aos Hebreus, ele gasta aí quase 10 capítulos inteiros para dizer: Jesus Cristo é maior que os anjos, Jesus Cristo é maior que Moisés, Jesus Cristo é maior que Arão, primeiro sacerdote, Jesus Cristo é maior que todos os sacerdotes e rituais e sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Então, o autor aí aos Hebreus, ele gasta esses 10 capítulos para mostrar que Jesus Cristo é maior do que todo o Antigo Testamento. E aí do capítulo 10 em diante, aí ele vai fazer já mais alguns alertas, alguns ensinamentos mais práticos para aqueles irmãos, para aquela comunidade, a comunidade dos Hebreus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25. Então, depois que você compreendeu todo o contexto aí, toda a defesa que ele fez para dizer que Jesus Cristo era maior que tudo aquilo que existia no Antigo Testamento, aí ele vai fazer um alerta para os irmãos, né? E aí no versículo 19 ele diz: portanto, ou seja, depois de tudo isso que eu falei, de toda essa defesa que eu fiz, depois de tudo que eu estou mostrando para vocês aí que Jesus Cristo é maior que todo o ritual do Antigo Testamento, ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui ele apela à figura do santuário do Antigo Testamento, ele apela à figura ali do templo, né, do tabernáculo mais na época de Moisés, né, no tabernáculo que eles carregavam, depois no templo que foi construído por Salomão e os templos, né, que foram construídos no Antigo Testamento. O autor aos Hebreus aqui apela a essa figura para dizer: olha, agora vocês têm ousadia para entrar no santuário. Aí ele apela aquela figura para dizer: pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, ele está apelando a essa figura para trazer a memória de tudo que foi dito, só que ele diz que é pelo sangue de Jesus.
O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, agora não é mais por mérito, não é mais por sacrifícios, não é mais por obras, né? No Antigo Testamento, para que aqueles irmãos fossem perdoados dos seus pecados, o povo hebreu fosse perdoado dos seus pecados, eles tinham que percorrer um caminho gigantesco até chegar no templo. Lá no templo eles tinham que fazer todos os rituais, entregar ali seus animais, né? Uma vez por ano havia o sacrifício da expiação, que era o sacrifício, né, do animal para perdão dos pecados, e eles tinham que, né, fazer uma peregrinação para poder chegar até o templo e ali entregar os seus animais. Então eles tinham várias obras que eles tinham que fazer para chegar lá e entregar o animal para que ele fosse morto e os pecados deles fossem perdoados. E agora o autor aos Hebreus aqui, ele fala o seguinte: agora vocês têm ousadia para entrar no santuário, mas agora é pelo sangue de Jesus. Não é mais pelo sangue de animais, não é mais pela peregrinação que vocês fazem, não é mais pelo sacerdote que representa vocês diante da presença de Deus, não é mais por causa de nada disso. Tudo isso que eu disse para vocês que Jesus é maior, não é mais por isso agora que vocês adentram ao santuário. Vocês adentram ao santuário agora pelo sangue de Jesus que foi derramado por vocês. E aí no versículo 20 ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ele apela à figura do santuário e ele apela à morte de Jesus Cristo na cruz, a carne de Cristo que foi moída pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. No versículo anterior ele apela ao sangue de Cristo e aí ele diz que o véu foi rasgado. Então ele apela à figura do santuário para dizer: ó, agora vocês podem entrar com ousadia na presença de Deus, não porque agora vocês têm que continuar sacrificando, não porque agora vocês precisam de um sacerdote, não porque vocês precisam de nada disso. Vocês podem entrar no santuário com ousadia, com confiança, porque o sangue de Cristo foi derramado, a carne dele foi moída por causa de vocês e o véu do templo foi rasgado. Aquele véu que fazia separação entre nós e Deus foi rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, para que alguns interpretassem que foi um homem que rasgou o véu, mas de cima para baixo, para mostrar que foi o próprio Deus quem rasgou o véu do templo e nos permitiu acesso a ele, nos permitiu acesso a esse santuário, a esse santo dos santos, onde a presença de Deus habitava. Ele apela a essa figura do santuário e mostra, através do sangue de Cristo, da sua carne que foi moída, o véu do templo foi rasgado e agora vocês têm acesso à presença de Deus. Não é mais por sacrifício de animais, não é mais por outros homens que representam vocês diante de Deus como sacerdotes, mas agora vocês mesmos entram com ousadia na presença de Deus. E ele diz que é pelo novo e vivo caminho. Que caminho é esse? A carne de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado, moído na cruz do Calvário, e o véu do templo foi rasgado. Agora nós podemos traçar esse caminho até o Santo dos Santos, até a presença de Deus, que agora é um novo e vivo caminho através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí no verso 21 ele vai dizer o seguinte: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse texto me lembra o texto lá do livro de Hebreus mesmo, lá no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Lá o texto fala que agora nós temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Quando ele está fazendo a defesa ali, que Jesus Cristo é da linha de Melquisedeque, ele é um sumo sacerdote de uma linhagem maior do que os sacerdotes da linhagem de Davi. Nós não vamos entrar nesse mérito agora de Cristo ser um sumo sacerdote maior que os sacerdotes do Antigo Testamento, mas ali quando ele está fazendo essa defesa, ele fala: olha, agora diante de Deus vocês têm um sumo sacerdote, e agora por causa desse sumo sacerdote que não entregou nenhum animal por causa de vocês, esse sumo sacerdote entregou-se a si mesmo por causa de vocês. Por causa desse sumo sacerdote agora, nós podemos adentrar o trono da graça com confiança, a fim de encontrar misericórdia e sermos ajudados no tempo
oportuno. Se você ler lá Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, ele está dizendo exatamente isso. Olha, agora, por causa desse sumo sacerdote que não entregou nenhum animal, que entregou-se a si mesmo, nós podemos diretamente nos chegarmos diante de Deus, do trono de Deus, porque à direita dele nós temos esse sumo sacerdote que intercede por nós, e nós podemos se achegar a esse trono que é cheio de graça e que é cheio de misericórdia, para que a gente possa ser ajudado no tempo oportuno, ou seja, conforme a vontade de Deus, conforme a sua graça e a misericórdia, nós seremos alcançados, nós seremos ajudados por ele. Então aqui no verso 21, quando ele diz, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, se você vê ele dizendo no verso 19, que nós temos ousadia para entrar no santuário, você vê que ele fala de Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo que abriu o caminho pelo seu sangue, pela sua carne, através do véu que foi rasgado. E aí ele fala, e tendo um grande sacerdote diante de Deus, isso lembra muito o que ele já havia escrito no capítulo 4, no 14 e 16, que ele diz que agora nós entramos diante do trono de Deus. Esse trono que é cheio de graça e cheio de misericórdia. E nós entramos agora nesse trono com confiança. Agora nós temos confiança de acessar esse trono, porque é um trono cheio de graça e cheio de misericórdia. E aí, no verso 22, ele diz o seguinte, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado de água pura. Esse aproximemo-nos aqui, se você entende a liturgia do Antigo Testamento, se você entende como funcionavam os sacrifícios, as coisas que aconteciam lá no Antigo Testamento, você vai entender que esse aproximemo-nos aqui era um absurdo, porque no Antigo Testamento só podia acessar o Santo dos Santos, que era o lugar ali que simbolizava a presença de Deus, onde estava ali a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha ali as tábuas da lei, tinha a vara de Moisés, tinha um reservatório ali onde continha os maná, onde continha nesse reservatório os manás que haviam caído lá do deserto e sustentado o povo de Israel. Para acessar esse lugar onde tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, só o sumo sacerdote podia acessar esse lugar, porque ele era reservado a esse sumo sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Levi. Então no Antigo Testamento, você dizer para um judeu, para ele se aproximar da presença de Deus, isso é um absurdo, porque eles sabiam que se eles acessassem a presença de Deus, eles iam morrer, porque era um lugar reservado ao sumo sacerdote. Tanto é que mais pro final ali do Antigo Testamento, há relatos ali de que o sumo sacerdote entrava naquele lugar com uma corda amarrada, porque se ele entrasse ali impuro, né, sem fazer todos os rituais que eram estabelecidos pela lei, se esse sumo sacerdote não fizesse todos os rituais de purificação que ele tinha que fazer para poder entrar nesse Santo dos Santos, ele morria lá dentro. Só que ninguém podia entrar lá para resgatar, porque senão ia morrer também. Então o que eles faziam? Amarravam uma corda na cintura desse sumo sacerdote. Caso ele morresse lá dentro porque ele tivesse entrado de uma forma impura, esses homens puxavam ele por essa corda para poder enterrá-lo, para poder fazer todos os rituais lá que eles faziam também na questão do enterro e da morte deles. Então, você falar para um judeu, olha, aproxime-se de Deus, né? No verso 22 ele disse, aproximemo-nos com o coração sincero. Você dizer isso para um judeu era um absurdo, porque o judeu já trazia à memória esse ritual que eles faziam, que só o sumo sacerdote poderia acessar o lugar do Santo dos Santos, porque senão as pessoas que acessassem ali estavam mortas. Então você dizer aproxima de Deus para um judeu, se aproxima de Deus é sinônimo de você estar falando, olha, vai lá para você morrer, vai lá para você perder a sua vida. Só que aqui o autor aos Hebreus convida aqueles irmãos a se aproximar de Deus com confiança, com ousadia. Ele diz, aproximemo-nos com o coração sincero, porque agora nós não estamos mais debaixo desses rituais, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós não estamos mais debaixo dos rituais levíticos, dos rituais dos sacerdotes, porque Jesus Cristo é maior que tudo isso, e ele conquistou isso para nós através do seu sangue, através da sua carne, do véu do templo que foi rasgado. Então ele está dizendo, olha, agora vocês podem acessar a presença de Deus por vocês mesmos, sem ritualística, sem nada, só adentra ao santuário, adentra ao trono da graça com confiança, porque Jesus Cristo conquistou isso
isso para nós. E nós temos que entrar com o coração sincero, ou seja, com o coração sincero, entendendo que Cristo conquistou isso para nós. Então nós entramos com confiança diante dele, não tendo mais medo. Porque qual que era o problema? No Antigo Testamento, eles não podiam acessar o Santo dos Santos, porque eles iam entrar lá impuros e eles iam morrer. Mesmo que eles fizessem todos os rituais que eram estabelecidos por sacerdotes, eles não tinham a ordenância do próprio Deus para acessar aquele lugar, mesmo que eles fizessem os rituais. Isso era exclusivo do sumo sacerdote. Então toda pessoa que entrava lá morria, mesmo que fizesse os rituais. E aqui o autor aos Hebreus está nos convidando agora a entrar na presença de Deus com confiança, porque agora não é mais com o sumo sacerdote, agora não é mais com rituais, agora não é mais com as nossas obras e muito menos com medo do nosso pecado. Nós precisamos acessar ao trono da graça com confiança, com um coração sincero diante de Deus, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecemos que nós entramos na presença de Deus não por nossos méritos, mas por causa de Jesus Cristo que abriu esse caminho para nós na cruz do Calvário. E ele diz em plena certeza de fé, ou seja, com confiança, com certeza de que Jesus Cristo fez isso por nós. Nós precisamos adentrar a presença de Deus com essa confiança, sabendo que há um trono cheio de graça, cheio de misericórdia, porque nós temos a fé no Filho de Deus e foi o próprio Deus quem nos autorizou a acessarmos a sua presença. E ele diz o seguinte, que nós temos que aproximar de Deus, nos aproximar, com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência. O que ele estava dizendo aqui é o seguinte: quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós não estamos bem com Deus, entre aspas, a primeira coisa que a gente faz é correr de Deus. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa de errado, a primeira tendência nossa é o quê? É parar de orar, é parar de ir na igreja, é parar de se relacionar com Deus, de abrir a Bíblia. A gente quer correr, a gente quer se esconder de Deus. A gente faz o mesmo que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Quando eles pecaram lá no jardim e ouviram a voz de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foram o quê? Correr e se esconder. E a nossa tendência muitas vezes quando a gente peca, a nossa consciência nos acusa. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer correr de Deus. A gente quer fugir da presença de Deus. Aí a gente para de orar. Aí a gente para de ir na igreja. A gente para de ler a Bíblia. A gente para de se relacionar com Ele. E aí a gente faz tudo ao contrário do que o autor está nos incentivando a fazer aqui. Que é que a gente tenha um coração purificado de má consciência. Ou seja, o nosso pecado não pode mais nos carregar de culpa, porque a culpa dos nossos pecados já foram transferidas todas para Cristo na cruz do Calvário. Se você crê que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele morreu pelos seus pecados foram perdoados, os nossos pecados não podem mais ser carregados de culpa, de a gente se sentir culpado e querer correr de Deus. Não, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, se vocês pecaram, erraram, falharam, vocês têm que se apresentar diante de Deus, porque lá tem um trono de graça e lá vocês vão encontrar graça e misericórdia, porque Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados, Jesus Cristo já se entregou por eles. A punição que Deus ia dar para todos os seus pecados, Ele já derramou sobre o seu Filho lá na cruz do Calvário. Então nós precisamos acessar esse trono de graça com confiança, crendo que nós vamos encontrar graça, crendo que nós vamos encontrar misericórdia, crendo que nós vamos ser ajudados por Deus no tempo oportuno. Então, se você pecou, se você falhou, se você errou, não corra de Deus, corra para Deus. Não corra de Deus, corra para Ele, corra, acesse esse trono com um coração purificado de má consciência, ou seja, eu não carrego mais a culpa dos meus pecados, porque Jesus Cristo se entregou por mim lá e a punição do meu pecado estava sobre Cristo lá na cruz do Calvário. E aí o autor pede para que a gente entre no trono da graça com confiança. Essa confiança não é uma soberba de agora eu posso acessar o trono de Deus da forma que eu quiser. Não é com soberba, mas é acessar o trono de Deus
sabendo que nós não éramos merecedores de nada, mas o Senhor derramou a graça dele sobre nós. O Senhor viu todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas imperfeições, e mesmo assim se entregou lá naquela cruz, e todos os meus pecados ele levou sobre si. E agora eu posso acessar esse trono da graça com confiança por tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Não é porque Deus viu alguma boa vontade em mim, não é porque Deus viu que eu era melhor do que os outros, não é porque Deus viu que eu seria alguém bom, cheio de boas obras, cheio de orgulho próprio. Não, o Senhor nos escolheu pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, e entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, e agora a gente pode acessar esse trono com confiança, não porque nós somos bons, mas porque nós temos um sumo sacerdote que se entregou pelos meus pecados. Ele não entregou mais um animal, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então nós não podemos chegar diante de Deus com um coração impuro e cheio de má consciência. Não, nós temos que chegar com um coração puro e com uma consciência limpa. Não porque nós somos perfeitos e nós agora não pecamos nunca mais. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos muitas vezes, mas nós chegamos diante de Deus com confiança, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu não estou fazendo apologia aqui dizendo que agora você pode sair pecando à vontade, que, né, Deus, se você pensa dessa forma, provavelmente nem um salvo você é. Se você pensa que agora você pode sair pecando à vontade porque Jesus Cristo morreu, né, nem o Espírito Santo você não recebeu no seu coração, provavelmente. Mas nós reconhecemos quando nós falhamos, nós nos arrependemos, mas nós não carregamos culpa. Nós carregamos arrependimento dentro de nós, porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Jesus Cristo foi punido por causa do meu pecado, então nós nos arrependemos. Só que arrependimento na Bíblia não é sinal de autocomiseração, de culpa, de consciência pesada. Arrependimento na Bíblia não é choro, não é emocionalismo. Arrependimento na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra no original para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento, ou seja, é mudança de vida. Quando o arrependimento bíblico é quando você reconhece que você é pecador e você muda de vida. Você algumas vezes vai pecar, mas você não vai mais viver no pecado, você não vai mais viver praticando aquilo e achando que aquilo que você pratica que é pecado é normal. Não, algumas vezes você vai pecar, mas você entende que aquilo é pecado e você não vive mais na prática daquele pecado. Isso é arrependimento bíblico, é metanoia, mudança. Não é quando eu choro, não é nada disso, não é quando eu me sinto culpado, com a consciência pesada, não é nada disso. Arrependimento bíblico é mudança de vida, mudança de pensamento. Se eu fazia aquilo, hoje eu entendo que tudo aquilo é errado, não vou fazer mais. E se porventura acontecer de eu fazer, eu tenho consciência que aquilo é pecado, que eu preciso me arrepender e não praticar mais. Isso é o arrependimento bíblico. Então, nós nos arrependemos sim dos nossos pecados, mas nós não temos uma consciência culpada dos nossos pecados, muito menos um coração impuro por causa dos nossos pecados. Muito pelo contrário. Nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote que se entregou por nós, que está à destra de Deus, e que ele liberou esse acesso por um novo e vivo caminho. Esse acesso a Deus agora, a Bíblia diz, como eu disse lá em Hebreus capítulo 4, 14 ao 16, que esse caminho que ele abriu para nós é para que a gente se achegasse ao trono de Deus, que é um trono cheio de graça e cheio de misericórdia. E aí ele diz, no finalzinho aqui do versículo 22, que nós temos, né, que acessar, nos aproximar de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e com o corpo lavado com água pura. Lembrando que ele está falando de judeus que queriam voltar para rituais antigos, ele fala que lavado e o corpo lavado com água pura. O que ele estava querendo dizer aqui é o seguinte, olha, sabe todos aqueles rituais de purificação que existiam no Antigo Testamento, e a maioria dos rituais envolvia água? O que ele está querendo dizer aqui é que nós, tendo um coração purificado de má consciência e um corpo lavado com água pura, a interpretação mais simples e correta desse texto é que o autor estava fazendo uma referência ao batismo nas águas,
que é a nossa declaração pública de que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. A nossa confissão pública de fé em Jesus Cristo não é quando aí o pastor às vezes faz o apelo e a gente vai lá na frente e fala: eu reconheço Jesus Cristo como único suficiente Salvador e tal. Isso não é um reconhecimento público. O que a Bíblia nos ensina como demonstração pública da nossa fé é o batismo nas águas. Então aqui ele está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos nos aproximar com o coração sincero diante de Deus, não carregando culpa mais dentro de nós. Nós temos que ter um coração puro e uma consciência limpa, e externamente nós precisamos estar purificados também. E como nós estamos purificados externamente? Através da nossa confissão pública de fé em Jesus Cristo, que é o batismo que foi instituído, que começou por João Batista, corroborado por Jesus Cristo, que foi batizado. Então, o batismo nas águas é a nossa confissão pública da nossa fé. Então, aqui ele está dizendo: olha, agora nós podemos nos aproximar diante de Deus, tanto pela mudança interior que foi feita dentro de nós, quanto aquilo que foi manifesto exteriormente, que é a nossa confissão pública de fé, que é o batismo nas águas. E aí, no versículo de 23, ele diz: guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui essa palavra confissão da esperança significa você confessar aquilo que você espera, que é o que? Essa palavra esperança aqui, ele está falando da vida eterna, da promessa de vida eterna que Jesus Cristo nos deu. Entenda que essa palavra esperança aqui no original, ela significa esperança, mas o entendimento de esperança dos autores bíblicos é diferente da nossa. Nós temos esperança em algumas coisas, mas a nossa esperança, na nossa cultura, no nosso contexto, esperança é algo que pode não acontecer. Então a gente espera alguma coisa sem ter muita certeza. A gente espera, mas pode acontecer ou não. Essa é a esperança que nós temos nos nossos dias, no nosso contexto. Mas no contexto bíblico, quando algum autor bíblico, principalmente do Novo Testamento, usa a palavra esperança, a ideia de esperança, principalmente aqui no Novo Testamento, era uma ideia de certeza. Então eles esperavam a vida eterna, a vinda de Cristo, aquilo que Cristo tinha prometido, mas com certeza. Eles tinham certeza da salvação. Então o autor está falando o seguinte: olha, guarde firme a confissão da esperança de vocês, ou seja, guarde firme a confissão da vida eterna que vocês têm, sem vacilar, ou seja, sem criar essa dúvida que nós, no nosso contexto de esperança, nós já temos. Mas eles lá, a palavra esperança era uma palavra de certeza. Então tenha certeza da salvação de vocês sem vacilar, sem retroceder, sem querer voltar à vida antiga que vocês viviam, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, vocês tenham certeza da salvação de vocês, tenham certeza da vida eterna de vocês, porque não foi o pastor que prometeu, não foi o sumo sacerdote que prometeu, não foi os rituais do Antigo Testamento que prometeu, não foram os anjos, não foram Moisés, não foram os sacerdotes. Quem nos prometeu e nos garantiu a vida eterna foi o próprio Deus, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação sem vacilar, porque quem prometeu foi o próprio Deus. E aí no verso 24 ele diz o seguinte: cuidemo-nos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Aqui obviamente ele está falando para o pessoal cuidar de animar uns aos outros, porque como eu disse lá no começo, eles estavam nesse contexto de perseguição, onde eles estavam perdendo emprego por causa da fé em Jesus Cristo, eles estavam perdendo família por causa da fé em Jesus Cristo, muitos estavam perdendo a vida por causa do amor a Jesus Cristo. Então aqui o autor está dizendo: olha, consolem uns aos outros, animem uns aos outros para perseverarem até o fim. Nós temos os relatos aqui, principalmente dos apóstolos, né? Nós temos aquela passagem bem conhecida de Paulo e Silas na prisão, depois que eles apanharam por causa de Jesus Cristo, foram chicoteados, foram presos, e aí eles foram jogados da prisão. E eles fizeram o que na prisão? Eles cantaram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor na prisão, mesmo estando feridos, de ter sido chicoteados, de terem sido presos, e eles estavam lá na prisão cantando ao Senhor. Isso é um relato muito bonito, muito lindo, mostra a confiança que eles tinham em Jesus Cristo, no seu Salvador. Mas não foi sempre assim. Muitos judeus, muitos hebreus, principalmente aqui dessa igreja, muitos
estavam sofrendo perseguição por causa de Jesus Cristo, por causa da sua fé, e muitos estavam negando a Cristo. Quando vinham a pressão, a perseguição, eles negavam a Cristo e voltavam, né, para não ser preso, para não ser morto, e voltavam às práticas antigas, porque a gente sabe que não era só dizer eu nego a Jesus Cristo, né? Eles tinham que declarar isso publicamente, não, eu nego a Jesus Cristo, mas eles não poderiam dizer eu nego a Jesus Cristo e depois voltar a continuar fazendo as práticas. Então eles eram acompanhados para ver se de fato eles paravam de viver daquela forma como cristãos. Então muitos aqui retrocederam e negaram a Jesus Cristo, negaram a sua fé. E nós sabemos que as perseguições, os problemas, as dificuldades, elas tendem a nos desanimar, elas tendem a nos desencorajar, a fazer a gente parar. E aqui esse alerta, né, que o autor estava fazendo era exatamente isso. Olha, cuidemos, né? Cuidemos uns dos outros, de nos animar, tanto no amor quanto nas práticas de boas obras, ou seja, de você amar e entender a situação das pessoas que estão à sua volta, no caso deles ali, entender a perseguição que eles estavam vivendo, e nas boas obras, ou seja, ajudar uns aos outros. Se precisar esconder alguém para não ser preso, para não ser morto, que esconda. Se precisar investir bens materiais na vida de alguém para que a pessoa possa se manter, porque provavelmente naquela época eles perdiam muito emprego, né, por servir a Jesus Cristo, e a igreja tinha que ajudá-los, né, financeiramente. Então aqui o amor e as boas obras é exatamente isso. O amor é em compreender a situação que eles estavam vivendo, e as boas obras eram assisti-los tanto em bens materiais, quanto em oração, quanto em aconselhamento e encorajamento. Aqui eles estavam incentivando uns aos outros, né? O autor estava pedindo para que eles ajudassem uns aos outros. E aí no verso 25 ele diz, né, que é o título aqui da nossa live de hoje: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ou seja, como eu disse, diante da perseguição, dos problemas, da dificuldade, do desânimo, do desemprego, do perigo de morte, da perca de família, diante de tudo isso, alguns estavam fazendo o quê? Deixando de congregar, deixando de se reunir, deixando de professar a sua fé junto com os seus irmãos, justamente porque eles estavam com medo, desanimados, tristes. Eles estavam deixando de se reunir com os seus irmãos. Então o autor diz aqui, olha, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui, o deixar de congregar, como eu disse, é porque alguns estavam, por causa do desânimo, deixando de congregar. Aqui ele fala que nós devemos fazer admoestações, né? Façamos admoestações uns aos outros, ou seja, encorajarmos uns aos outros para que não paramos de congregar. No caso deles, lá era para eles encorajar um ao outro para não parar de se reunir. E aí ele diz assim no final: ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Se você olhar aí na sua Bíblia, essa palavra dia está em maiúsculo, porque ela significa o dia, que é o dia do Senhor, que é o dia da segunda vinda de Cristo, que é o dia que ele vai voltar para nos buscar. Então ele diz, olha, ainda mais agora que vocês estão ouvindo que o dia do Senhor, o dia da sua volta está se aproximando, ainda mais agora que vocês têm que encorajar uns aos outros para se reunir, para não parar, para não desanimar, para perseverar diante do Senhor e dos caminhos do Senhor. Então é agora que vocês estão ouvindo que o dia do Senhor está se aproximando, é agora que vocês têm que ajudar uns aos outros. Eu sei que talvez você está pensando aí, nossa, mas eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar no dia deles? Eles acreditavam que Jesus ia voltar nos dias deles. Escatologicamente falando, nós sabemos que o fim dos tempos foi inaugurado na morte de Cristo. Então nós estamos vivendo o fim dos tempos já há 2020 anos mais ou menos, né? Segundo o calendário, alguns dizem que o nosso calendário tem alguns erros, né, de cálculo, mas aproximadamente nós estamos vivendo o fim dos tempos há 2020 anos já. Então, quando os apóstolos diziam sobre os fins dos tempos, é porque realmente eles acreditavam e de fato Cristo inaugurou o final dos tempos. Tá? Então eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar nos dias deles, assim como
em todas as eras, todos acreditavam que Jesus Cristo ia voltar nos tempos deles. E nós não podemos ser diferentes, nós temos que acreditar que Jesus Cristo vai voltar nos nossos dias. Então aqui o dia do Senhor é o dia da vinda. Então esse é o texto que eu queria expor para vocês. Eu queria fazer umas aplicações bem rápidas aqui para a gente terminar. Primeiro de tudo, acesse a esse trono de graça e misericórdia com confiança. Você tem livre acesso a Deus. Se você pecou, se você errou, se você falhou, se você fez alguma coisa que desagradou a Deus, não se esconda dele. Não faça como Adão fez, né? Não vá para trás, né, das árvores, das folhas para se esconder de Deus. Pelo contrário, aqui o autor está nos convidando a nos aproximar diante de Deus, se achegar a esse trono, porque um caminho foi aberto, foi liberado para nós. E agora nós podemos trilhar esse caminho e se achegar a esse trono. E o texto diz que esse trono é cheio de graça e cheio de misericórdia. Ou seja, é um trono que é cheio de coisas que Deus nos dá que nós não merecemos, e é um trono cheio de não punições que nós merecíamos receber, que é a graça e a misericórdia. Ou seja, a graça é nós recebemos aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é nós não recebemos aquilo que nós merecíamos receber, ou seja, que é a punição pelos nossos pecados. Então a Bíblia diz que nós temos acesso agora a esse trono livre por um vivo e novo caminho que foi conquistado por o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, teve o seu corpo, a sua carne triturada, e o véu do templo foi rasgado. Esse vivo e novo caminho foi aberto para a gente acessar esse trono. Nesse trono nós encontramos um Deus, um trono cheio de graça e cheio de misericórdia, e à destra desse Deus nós temos um sumo sacerdote, nós temos um advogado que intercede por nós perante o nosso Pai. Então não corra de Deus. Se você fez alguma coisa errada, se você pecou, se você falhou, entenda o que é arrependimento bíblico, como eu já ensinei, e chegue a esse trono de Deus, sabendo, com confiança, com ousadia, sabendo que Jesus Cristo já conquistou por nós, e nós temos acesso a esse trono, que é cheio de graça, que é cheio de misericórdia. Eu gostaria de falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o batismo. Se você ainda não se batizou, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, mas você não confessou isso publicamente, confesse isso publicamente através do batismo. Procure a sua igreja, procure o seu pastor, diga que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você quer viver para Ele, e se batize, se entregue a essa confissão pública da nossa fé, que é o batismo nas águas, onde o nosso velho homem, onde renasce o nosso novo homem, a nossa nova vida, uma nova vida agora em Cristo, onde nós vivemos conforme os preceitos que Jesus Cristo conquistou e estabeleceu para nós. E para finalizar, não deixe de congregar, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Não deixe de congregar, por quê? Porque sozinho na sua casa você não vai ter ninguém para te ajudar, você não vai ter ninguém para entender os seus problemas, as suas dificuldades, você não vai ter ninguém para te socorrer. Mas agora, no nosso ambiente de igreja, e entenda que sozinho você não é igreja, né? Esse discurso aí dos desigrejados de que a igreja sou eu, então eu não preciso frequentar nenhum lugar, isso tudo é mentira, tá? Igreja somos nós, igreja não sou eu. Eu sozinho não sou igreja, tá? Eu sou igreja quando eu estou em comunidade com os meus irmãos, quando eu faço parte de um corpo, que é um coletivo, que são mais de uma pessoa. Então eu não posso dizer que a igreja sou eu sozinho, eu tenho que dizer que a igreja somos nós. E nós devemos ser igreja. Se nós não formos igreja, nós não vamos ser salvos. Então se eu não vivo em comunidade, se eu não quero viver em comunidade, provavelmente nem um salvo eu não sou, né? Nem transformado, regenerado, nem ter recebido o Espírito Santo de Deus para transformar a vida. Essa pessoa que crê que ela é igreja, que ela não precisa de uma comunidade, provavelmente nem salva ela não é. Nós estamos deixando de congregar por um tempo, que nós cremos que esse tempo está determinado, que um dia ele vai terminar e nós voltaremos a nos reunir como igreja do Senhor. Nós estamos fazendo isso, deixando de congregar, porque nós entendemos
que nós devemos amar as outras pessoas ao ponto de nos privarmos de nos reunir por uns dias para que a gente não espalhe esse vírus, né? Para que a gente não contamine pessoas que estão no grupo de risco, para que essas pessoas não percam a sua vida por causa dessa doença. Então é por isso que nós estamos obedecendo às autoridades, reconhecendo que fazendo isso nós estamos tendo um ato de amor com o próximo. Mas nós sabemos que isso é por um tempo determinado. Não leve isso que está acontecendo agora como se isso fosse o novo normal, que agora a igreja é virtual, nós só vamos fazer culto por live, o pastor pega da casa dele, a gente fica na nossa casa. Isso não é ser igreja, isso nunca foi igreja. Esse pensamento de não congregar nunca se passou na história de toda a igreja, desde a vinda de Jesus Cristo, nunca se passou por isso. Nós tivemos momentos de grandes perseguições, de grandes doenças, como a peste negra na época dos reformadores, e nunca se passou pela cabeça da igreja o deixar de congregar. E não é agora que nós vamos trazer esse pensamento como se isso fosse algo bíblico, que não é. Nós somos igreja quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos com nossos irmãos nos reunindo. Ah, Lucas, mas eu posso orar na minha casa, eu posso ouvir a palavra na minha casa, tem pregação no YouTube, tem... Você pode. E a Bíblia, inclusive, incentiva você a fazer isso, a você orar na sua casa, você fechar a sua porta. A Bíblia diz, né? O próprio Jesus Cristo diz, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor em secreto, porque Ele te abençoa no secreto. Mas Ele está falando ali de uma comunhão, do seu devocional. Isso, de fato, nós devemos fazer sozinhos dentro da nossa casa, no nosso quarto, com a porta fechada. Não nego que Cristo, de fato, ensinou isso. Mas ao mesmo tempo que Ele ensinou isso, que Ele ensinou que nós devemos fazer o nosso devocional sozinhos na nossa casa, Ele também nos ensinou que devemos ser igreja. Ou seja, quando eu estou na minha casa eu faço o meu devocional, mas eu não posso deixar de congregar, não posso deixar de ir à igreja, não posso deixar de estar com meus irmãos, ao mesmo tempo que eu também não posso achar porque eu fui na igreja, orei na igreja, ouvi a palavra na igreja, eu li o texto na igreja, que eu não tenho que orar na minha casa e ler o texto na minha casa e ter o meu devocional com Deus na minha casa. Esse é um pensamento totalmente errado. Nós devemos fazer as duas coisas, ter o nosso momento íntimo com Deus na nossa casa, com a nossa oração, com a nossa leitura da palavra de Deus, com o nosso devocional, e nós temos que ter o nosso momento de igreja, de corpo de Cristo, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, onde nós reunidos, nós ajudamos uns aos outros, como está escrito aqui no texto, nós fortalecemos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, assistimos a vida um dos outros, ou seja, nós, né, se a gente precisar dar um abraço, a gente dá, não agora no tempo de pandemia, mas futuramente nós vamos poder voltar a abraçar, mas nós, se precisar chorar junto, a gente chora, se precisar nos abraçar, a gente abraça, se precisar entregar, né, bens materiais, a gente entrega. Essa é a função do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que é ajudarmos uns aos outros, funcionarmos como o corpo de Cristo, ligados ao cabeça, que é Jesus Cristo, ou seja, através da sua palavra, aquilo que Ele deixou para nós, nós sabemos como é a nossa vida de igreja. Então, não deixe de congregar, não deixe de estar em comunidade. Nesse momento de pandemia, respeite as leis, as autoridades, para que, num ato de amor, você, né, não transmita esse vírus aí para as outras pessoas, mas nós sabemos e cremos que logo, logo nós estaremos de volta nos reunindo, e não ache que esse ambiente virtual agora virou o novo normal da igreja, que não virou, né? A Bíblia a todo momento, e esse é um dos textos que nos incentiva a estarmos unidos em comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia a todo momento nos incentiva a continuarmos, a perseverarmos como igreja do Senhor. Amém? Olha eu aqui de novo, eu voltei aqui para te agradecer, você que ficou ao final do vídeo, você que chegou até aqui, quero te agradecer por ter assistido esse vídeo, espero que esse vídeo tenha te abençoado. E eu voltei aqui para dar aqueles recadinhos tradicionais, pedir para você se inscreva no nosso canal, like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, comente, curta para que gere mais engajamento no vídeo e o YouTube possa recomendar esse vídeo aí para mais pessoas. Que você seja abençoado por ele. Comente e também nos siga nas demais redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, @teologiaa2. Segue a gente lá também. Amém? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.